Certamente você costuma ler o Novo Testamento. Muitas vezes o terá folheado, chegando até o último livro, que é o livro do Apocalipse. Já o próprio nome causa uma certa surpresa, né? Apocalipse. O que vem a ser isso? O que vem a ser o Apocalipse? Ainda mais que já ouviu dizer que esse é um livro muito difícil de entender. Já encontrou, inclusive, muitas pessoas que, apoiadas em certas interpretações do livro do Apocalipse, falam coisas estranhas sobre o fim do mundo, sobre o anticristo, querem adivinhar o futuro, anunciam guerras, pestes, terremotos, dizendo que isso tudo já estaria anunciado no último livro da Bíblia. Talvez, levado por tudo isso, você nem tenha tido coragem até de começar a leitura do Apocalipse. No entanto, o Apocalipse é também palavra de Deus, como todo o resto da Escritura. Deve, então, servir para a salvação. Não podemos deixar assim o livro de lado, se queremos ter uma ideia mais completa do plano de Deus. Mas é também possível que você tenha começado a ler, quem sabe saltando de trecho em trecho, à medida que a leitura se tornava mais difícil. Qual teria sido então sua impressão? Então vamos tentar reviver essa primeira impressão geral. E aí nós começamos a ler o livro do Apocalipse com a seguinte frase: Apocalipse de Jesus Cristo, Apocalipse que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele enviou seu anjo para anunciar esse Apocalipse a seu servo João, o qual testifica como palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo tudo o que viu. Apocalipse 1, de 1 a 2. E as palavras seguintes nos animam a continuar a leitura. Feliz aquele que lê, e felizes os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo 3 do capítulo 1. Logo a seguir, encontramos uma espécie de carta dirigida às 7 igrejas da Ásia, nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Conta-se uma visão que João teve em uma das 7 igrejas e recebe então uma mensagem especial. Até esse ponto, a linguagem do livro do Apocalipse não é assim tão obscura, mas logo a seguir nós somos transportados ao céu. E diz assim na sequência do livro: Depois dessas coisas, olhei e vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, e que falava como o som de uma trombeta, disse: Sobe até aqui, e eu lhe mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Logo fui arrebatado em espírito e vi um trono no céu, no qual alguém estava sentado. Seu rosto brilhava como as pedras preciosas, e um arco-íris semelhante à esmeralda rodeava o trono. Do trono saíam relâmpagos e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo. Diante do trono havia ainda como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro em forma de rolo. O livro estava escrito de 2 lados e estava selado com 7 selos. Vi então um anjo forte que bradava em alta voz: Quem merece quebrar os selos e abrir o livro?
mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir esse livro, ou olhar para ele. A seguir, olhei e vi no meio do trono um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos. Vi então o cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos. Esses textos estão nos capítulos 4 e 5. Se você ler toda a passagem, poderá notar uma linguagem bastante estranha. Se continuar a leitura, vai encontrar a visão de um cavaleiro montado em um cavalo branco, o outro montado em um cavalo vermelho, o outro em um cavalo preto, depois um outro em um cavalo amarelo. Há depois um terremoto, o sol escurece, a lua fica vermelha, e vermelha como sangue, e as estrelas caem sobre a terra como frutos derrubados pelo vento. O que significa tudo isso? Será que está sendo anunciado o fim do mundo? Já no capítulo 8, encontramos 7 anjos que começam a tocar 7 trombetas. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e das fontes. Uma terça parte das águas se tornou amarga, e por isso muitos homens morreram ao beber dessas águas. Agora vamos para o capítulo 13. E diz assim: Vi então subir do mar o monstro. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. Tinha uma coroa em cada chifre e blasfêmias escritas nas cabeças. O monstro que vi era semelhante a um leopardo, com patas como as de urso e boca como a de leão. Vi então outro monstro subir da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de carneiro, mas falava como um dragão. Quem for inteligente para calcular o número do monstro, pois o número representa o nome de um homem, seu número é 666. Mais uma vez é o caso de perguntar: o que significa tudo isso? Como podemos entender essas visões tão absurdas? Será que o autor do Apocalipse teve realmente essas visões? Nisso tudo haverá afinal algum ensinamento para nós? São anúncios, por exemplo, de coisas que vão acontecer no futuro, ou são coisas que já aconteceram ou estão acontecendo? Vamos olhar então agora o capítulo 17. Então, um dos 7 anjos veio dizer-me: venha e mostrar-lhe-ei como será castigada a grande prostituta que está sentado perto de muitos rios. Ali eu vi uma mulher sentada num monstro vermelho. O monstro tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de um tecido vermelho e adornada de enfeites de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Quem é essa mulher? O que significa a cidade da Babilônia que será destruída? Perguntas e mais perguntas. Responder a cada uma em particular seria difícil e é muita discussão teológica, se não tivéssemos uma visão geral de todo o livro, de seu estilo, de sua finalidade, do tempo e das circunstâncias em que surgiu. É o que vamos procurar explicar nesse vídeo para desmistificar muitas interpretações equivocadas do livro do Apocalipse e que acabam levando a medo, a pânico, sendo que o objetivo do livro é totalmente ao contrário disso. O objetivo do livro do Apocalipse é reforçar a nossa fé, a nossa resistência, a nossa esperança.
Quando foi escrito o livro do Apocalipse? O Apocalipse, em sua forma definitiva, surgiu lá pelo ano 95 depois de Cristo, ainda que algumas de suas partes possam ter sido escritas antes. É principalmente o ambiente desse final do século I que devemos levar em conta para compreender a mensagem desse último livro da Bíblia. Os últimos anos do primeiro século foram anos difíceis para a comunidade cristã, principalmente para as comunidades da Ásia Menor, região onde atualmente estão a Turquia, a Síria e o Líbano. As dificuldades e tribulações eram muito grandes. Havia, em primeiro lugar, as dificuldades internas das próprias comunidades. Depois dos primeiros anos de entusiasmo, havia muitos cristãos caindo no relaxamento, e mesmo os chefes das comunidades nem sempre eram o que deveriam ser. Os apóstolos fundadores já tinham desaparecido e começavam a surgir doutrinas perigosas e falsas que se afastavam do verdadeiro Evangelho de Jesus. Esses desvios eram os resultados daquelas tendências que já tinham aparecido nos primeiros anos da comunidade cristã e que procuravam a todo custo manter uma fidelidade maior ou menor às tradições do judaísmo. Essas tendências, levadas ao exagero, diminuíam o papel de Cristo como Salvador e, ao mesmo tempo, levavam a certas esperanças infundadas de uma manifestação política do poder do Messias. A outra fonte de desvios eram ideias pagãs que levavam a considerar o mundo governado por dois princípios igualmente poderosos, o princípio do bem e o princípio do mal. O princípio do mal dominaria todo o mundo material. Por isso, alguns chegavam a dizer que o casamento era obra do diabo e não merecia respeito. Chegaram a apresentar uma coisa certa e normal todos os absurdos sexuais. Eram muitos os falsos profetas que desorientavam as comunidades e as levavam ao desespero. Como se isso não bastasse, havia as dificuldades que vinham de fora, as perseguições. Inicialmente, eram mais ou menos boas as relações entre a comunidade cristã e as autoridades do Império Romano. Várias vezes, São Paulo recomendou a obediência às leis e às autoridades. Acontece, porém, que a partir do ano 64 começou então uma mudança. O imperador Nero começou uma grande perseguição contra os cristãos de Roma e dos arredores. A situação tornou-se ainda pior com o imperador Domiciano, no ano de 81 até o ano 96 depois de Cristo. Com esse imperador, a perseguição atingiu as comunidades de todas as regiões, principalmente as da Ásia Menor. Mais do que os imperadores anteriores, ele fazia questão de ser considerado como um deus. Muitos templos foram construídos em honra do imperador e da deusa Roma. Essa divinização era uma tentativa de dar uma base religiosa ao poder político. É fácil entendermos que os cristãos não podiam aceitar o imperador como um deus, nem lhe oferecer sacrifícios. Foram por isso terrivelmente perseguidos. Então, o ponto-chave da perseguição dos cristãos daquela época é que eles não admitiam seguir ao imperador como um deus e prestar culto e sacrifício ao imperador como se ele fosse um deus. Porque o Deus eles estavam seguindo a Jesus o Cristo. Então, como eles não admitiam isso,
o Império Romano então iniciou uma perseguição, considerando que os cristãos eram como subversivos, eram contra o Império Romano. Natural que muitos se sentissem desanimados nessa época e se perguntassem, depois de toda essa perseguição, se Jesus é nosso Salvador, se ele venceu o mal, como se explica que o mal continue assim, com todo esse poderio? Até quando vamos continuar nessa situação? O que podemos esperar? Será que fomos abandonados por Deus? Esse sentimento de quase desespero era ainda aumentado pelas calamidades da guerra, da peste, da fome e dos terremotos. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída no ano 70 e os cristãos viviam em grandes dificuldades. O fim do mundo parecia estar perto. Pois bem, foi para a igreja que vivia nesses momentos difíceis que o livro do Apocalipse foi escrito. Teremos de levar isso em conta se quisermos compreender bem a mensagem de Deus. Mensagem que não valia apenas para os cristãos daqueles tempos, vale também para nós e para os cristãos de todos os tempos. O Apocalipse não é um livro escrito para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. Não é um livro para nos encher de medo e de pavor com visões terríveis do fim do mundo. Pelo contrário, é um livro escrito para nos encher de confiança no presente e no futuro. Podemos ter confiança e esperança porque o Cristo continua conosco. A vitória final será de Deus, apesar de todas as aparências contrárias. As mesmas circunstâncias deram origem a outros livros semelhantes, que não foram escritos por inspiração de Deus e que por isso não fazem parte da Bíblia. Isso também não era novidade. Já antes de Cristo, quando o povo judeu passava por grandes dificuldades, apareceram livros com o estilo e a finalidade do Apocalipse. Examinando essas dificuldades e os livros que foram escritos para lhes dar respostas, iremos compreender um pouco mais o estilo do Apocalipse. Estaremos preparando aí o terreno para podermos perceber o valor do livro do Apocalipse e sua mensagem. O povo judeu tinha sempre vivido na esperança da salvação prometida por Deus. Em muitos ambientes, essa salvação quase se confundia com a vitória sobre os inimigos e o estabelecimento da independência e da soberania nacional, chegando até mesmo à esperança de um domínio sobre todos os povos. Lado a lado com esse tipo de esperança político-material, havia também em outros ambientes judeus a esperança de uma salvação mais moral e espiritual. Uns 700 anos antes de Cristo, o povo judeu caiu completamente sob o domínio dos estrangeiros. A situação foi piorando cada vez mais, Jerusalém foi destruída e grande parte do povo foi levado para longe da pátria. Uns 200 anos depois, começou a surgir a esperança de um restabelecimento, mas o povo continuava diante do perigo das ideias e do modo de vida dos pagãos. Para manter a fidelidade à lei de Deus, passou por grandes perseguições e já não podia contar com a presença de grandes personalidades como os profetas do passado, que o orientassem em nome de Deus. Os profetas eram a boca de Deus, e então não tinha mais os profetas. E nessa situação de calamidade nacional e religiosa, começaram a aparecer alguns escritos de um tipo novo. Os seus autores procuravam reencontrar nas Escrituras
do passado as grandes promessas, para assim reanimar a confiança do povo. Procuravam mostrar que, apesar de tudo, Deus iria salvá-lo. Anunciavam para logo o fim de todas as tribulações, porque Deus estava para chegar como juiz. Iria acabar com o presente estado de coisas, e por seu poder começaria como que um mundo novo. Para descrever essa intervenção de Deus como juiz e salvador, esses livros usavam de um modo tradicional de falar. O poder de Deus e seus castigos serão como terremotos, guerras, pestes e fome. O dia do Senhor será terrível, como se os astros e as estrelas estivessem caindo do céu. Mas será também maravilhoso como um grande dia de festa e de triunfo, como os dias de festas e de triunfo celebrados no grande templo em Jerusalém. Será como uma nova criação, uma nova saída do Egito. Também as tribulações, então vividas pelo povo, eram descritas de um modo também tradicional, com uma linguagem cheia de símbolos e figuras que não deviam ser tomadas ao pé da letra, nenhuma interpretação literal. É claro que essa linguagem era facilmente compreendida pelo povo daquele tempo, bem mais facilmente do que nós hoje em dia. Então, naquela época, esse tipo de literatura, as pessoas liam e entendiam a mensagem. Hoje, as pessoas viajam aí na interpretação do livro do Apocalipse porque não estão habituados com esse tipo de literatura que era comum, essa linguagem que era comum naquela época. Então começam a interpretar de maneira literal tudo aquilo, esses monstros que aparecem, as pestes, terremotos, sendo que era característico desse tipo de literatura, desse tipo de linguagem escrita naquela época. Era tradição também que os autores desses livros apresentassem uma mensagem como tendo sido recebida através de visões e revelações misteriosas. Justamente por isso, esses escritos se chamavam apocalípticos. Apocalipse quer dizer revelação, manifestação de coisas ocultas, só conhecidas e manifestadas por Deus. É bom lembrar também que muitas vezes os autores apresentavam seus livros como se fossem escritos por grandes personagens do passado, como Isaías, Daniel e outros, e procuravam assim conseguir maior autoridade. No livro de Isaías, capítulo 24 a 27, temos um exemplo de Apocalipse do Antigo Testamento. Possivelmente esses capítulos foram escritos lá pelo ano 485 a.C., quando a grande cidade da Babilônia foi conquistada pelo rei Xerxes. Babilônia era a própria imagem da perseguição e da opressão contra o povo de Deus. O autor aproveita a oportunidade para mostrar nesse fato a manifestação do poder de Deus, sempre pronto a salvar seu povo. Vamos ler algumas passagens prestando atenção na linguagem empregada. Por exemplo, essa assim: Eis que o Senhor devasta a terra, parte-a pelo meio e dispersa os seus habitantes. A terra está desolada e deserta, o mundo está chegando ao fim, as montanhas definham, porque os habitantes da terra não obedeceram à lei. Naquele dia, o Senhor fará justiça ao exército dos céus e os reis da terra. Aqui embaixo, a lua ficará vermelha de vergonha e o sol ficará pálido. Então isso está lá no livro de Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 24, 1 a 23. Logo depois é anunciada a salvação, descrita como um banquete,
onde os justos se alegram e louvam a bondade de Deus. O povo do Senhor será como que ter uma vida protegida e uma vida bem vigiada. Começará um tempo de vitória e de paz. O povo estará novamente reunido e novamente será livre. Então, recomendo que leiam esses capítulos 24 a 27 do livro de Isaías. Eu apenas citei alguns trechos desses capítulos. Temos aí um outro exemplo no livro de Daniel. Lá pelo ano 165 a.C., o povo estava sendo perseguido pelo rei Antíoco. O autor, inspirado por Deus, apoiando-se na autoridade de Daniel, que era um herói do passado, procura então consolar e confortar o povo. É o que bem poderíamos chamar de Apocalipse de Daniel. Vamos ver então um exemplo tomado no capítulo 7 de Daniel. Eu, Daniel, via durante a visão noturna os 4 ventos do céu agitarem o grande mar. E 4 animais enormes, um diferente do outro, subiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Eu estava olhando quando as suas asas lhe foram arrancadas, e foi erguido da terra e posto de pé sobre seus pés como um homem que lhe foi dado um coração de homem. Vi então um outro animal, semelhante a um urso, depois outro animal, uma pantera, tinham 4 asas e 4 cabeças. Vi um quarto animal, medonho, espantoso, extraordinariamente forte. Tinha dentes de ferro, tinha 10 chifres. Eu fiz aí um resumo dessa passagem, do Daniel 7, de 1 a 8. E logo a seguir o próprio autor dá a interpretação da visão. Os animais representam os reinos e os reis, os perseguidores. E deixa claro que a vitória final será de Deus. E aí diz assim, Daniel 7, 27, o reino, o poder e a grandeza dos reinos que existem sob o céu serão dados ao povo dos santos de Deus. Seu reino será um reino eterno. E a ele todos os poderosos servirão e prestarão obediência. Então, desde agora podemos também notar como esses escritores costumam muitas vezes falar de acontecimentos passados ou presentes como se fossem acontecimentos futuros. Isso faz parte do seu estilo, da era que era perfeitamente sabido pelos leitores do tempo. Esse é o estilo dos Apocalipses. Também em outros livros do Antigo Testamento encontramos passagens com estilo e a finalidade dos Apocalipses, como, por exemplo, os livros de Ezequiel, de Joel e de Zacarias. Nos 2 últimos séculos antes de Cristo surgiram muitas obras apocalípticas que não fazem parte da Bíblia. São alguns assim chamados livros apócrifos. Só por curiosidade, vamos lembrar, tem o Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Baruque, de Elias, de Moisés, livro de Enoque, Testamento dos 12 patriarcas e outros mais. Esses livros eram conhecidos na época, só que não entraram na Bíblia porque foram considerados não inspirados por Deus, mas todos eles utilizavam essa linguagem do Apocalipse. E o mesmo continuou acontecendo nos 3 primeiros séculos depois de Cristo. Desse mesmo podemos lembrar os Apocalipses de Pedro, de Paulo, Apocalipse de Tomé, de Estevão, de Maria, dentre outros. Todas essas obras, mesmo as inspiradas por Deus, obedecem ao mesmo estilo, usam a mesma linguagem. Se nós lermos esses outros livros apócrifos, considerados que não foram inspirados por Deus, por isso que não entraram na Bíblia, mas são estilos apocalípticos, a linguagem é exatamente uma linguagem semelhante ao livro do Apocalipse de João. Então, por agora vamos ter assim a gente tem aí um esquema geral
de composição de uma visão de um todo. Isso é que é importante, é o que nos interessa. Se podemos acompanhar, por exemplo, uma novela, um romance, uma poesia, é porque conhecemos os esquemas de composição usados hoje em dia. Como que é composta ou feita uma série, uma novela, uma peça de teatro, né? E se queremos compreender o Apocalipse, nós precisamos ter uma ideia geral do esquema desse tipo de literatura apocalíptica. E resumidamente, como é que funciona então essa linguagem apocalíptica, ou seja, a literatura do Apocalipse? Primeiro, a salvação é sempre prometida para o fim do mundo, quando chegará o dia do Senhor, que vem a julgar e salvar ou então condenar. 2. Antes desse dia, ou seja, haverá um tempo em que os maus vão aparentemente dominar. O povo de Deus será perseguido, quase perderá a confiança a ponto de sucumbir. Por isso, o povo de Deus recorre a Deus, esperando dele a salvação que não pode conseguir por si mesmo. E depois, outra característica, as coisas deste mundo parecem estar completamente colocadas sob o poder do demônio. Anunciam-se um novo céu e uma nova terra. Outra característica desses livros, depois do julgamento final de Deus, haverá o triunfo da ressurreição ardentemente esperada. Mais uma característica é que há sempre uma tentativa de descobrir e indicar o tempo em que acontecerão todas as coisas anunciadas, ainda que de modo misterioso. Todos os apocalipses são escritos em uma linguagem especial, cheia de figuras e cheia de simbolismo. A linguagem usada pelo autor do Apocalipse é uma das principais causas dessa dificuldade de interpretação, porque nós atualmente não estamos familiarizados com esse tipo de linguagem. Então, para termos uma chave de interpretação, nós temos de recorrer à linguagem usada por outros apocalipses anteriores ou contemporâneos, e temos de levar em conta as imagens tomadas do Antigo Testamento. Nunca poderemos compreender o Apocalipse se tomarmos ao pé da letra as descrições e as afirmações. Os números, por exemplo, para nós, os números têm um sentido preciso, indicam tamanho, quantidade e forma exata. 1000 pessoas são 1000 pessoas. Estaremos então com grande dificuldade se quisermos aplicar essa mentalidade na leitura do Apocalipse. Vamos ver alguns exemplos. Então, vi um cordeiro de pé no meio do trono. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus mandados a toda a terra. Podemos imaginar então um cordeiro assim, com 7 chifres e 7 olhos? Outro versículo, 7:4, Apocalipse. Então disseram-me o número dos que foram marcados com o carimbo de Deus em suas testas eram 144.000. Será que os salvos serão apenas 144.000, como alguns imaginam e interpretam? Outro versículo, agarrou o dragão, isto é o diabo ou Satanás, e o amarrou por mil anos. Então, lá no capítulo 20, versículo 2. Quando começaram esses 1000 anos? Quando vão terminar? Ou será que já terminaram? Então, outro versículo, por exemplo, mediu a cidade e ela tinha 12.000 estádios de comprimento, de largura, de altura. Ao pé da letra, 12.000 estádios corresponde a 2.200 quilômetros. Isso quer dizer que a cidade celeste teria 555 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. E apesar dessa imensa altura, sua muralha teria apenas 72 metros de altura. Parece que bastam esses exemplos para mostrar que os números devem ter um significado especial no Apocalipse.
O número 3, por exemplo, indica geralmente que alguma coisa se refere a Deus. O 7 é o número da perfeição, da força, do poder. A imperfeição, a fraqueza, são indicados pelo número 6. O 4 é o número das coisas do mundo material, os 4 pontos cardeais, os 4 ventos, os 4 elementos de todas as coisas, que são a terra, água, fogo e ar. O número 12, 3 vezes 4, é o número do povo de Deus nessa terra. 1000 indica uma multidão que ninguém pode contar. Por isso, 12 vezes 12 vezes 1000 dá 144.000. É o número que ninguém pode imaginar do povo de Deus reunido na salvação final. As cores, por exemplo, têm fundamentalmente um valor simbólico. O branco ele indica a alegria, a pureza, a vitória. O vermelho indica a violência. O púrpura significa o luxo e a imoralidade. E as coisas, como o chifre é o poder e a força, o olho é o conhecimento e a sabedoria, a espada é a separação, a destruição e também o julgamento, e o bronze é a firmeza. Então nós poderíamos ficar imaginando um monstro com 7 cabeças ou 10 chifres, ou como imaginar um Cristo com uma espada saindo da boca. Acontece que o autor não está querendo fazer-nos imaginar nada. Isso é a linguagem do Apocalipse. Ele vai acumulando todos esses detalhes, cada um com seu significado, para nos transmitir um ensinamento. No capítulo 1, versículos de 12 a 16, por exemplo, ele quer apresentar-nos o Cristo como Deus, por isso que ele aparece de cabelos brancos, que sabe tudo, por isso que ele tem olhos brilhantes como fogo. O Cristo que é invencível, ele tem os pés de bronze, ele é rei e senhor, então ele tem uma túnica comprida e cinto de ouro, e ele é também juiz, por isso a espada que sai da boca. É senhor e protetor da igreja, por isso que ele tem as 7 estrelas em sua mão. E no capítulo 21, lá no final do Apocalipse, nós encontramos então uma descrição da salvação final. Em vez de falar em termos abstratos, o autor apresenta-nos com segurança uma cidade fortificada, protegida por muralhas e torres, a alegria de uma cidade maravilhosa, toda de ouro e pedras preciosas, a felicidade dos que vivem iluminados por um sol que é o próprio Deus. Espero que essa visão facilite bastante a sua leitura do livro do Apocalipse, a sua compreensão de que a interpretação ela depende muito desse olhar e do conhecimento que existe um tipo de literatura apocalíptica, que era usada muito naquela época e que utilizava de símbolos, sinais, para poder lá no fundo dar uma mensagem. O Apocalipse não é um livro para dar medo, não é um livro para dar pânico nas pessoas, como muitos falam por aí. O livro do Apocalipse, ele é um livro para dar fortaleza, para nos firmarmos na fé e para termos esperança. Que Deus nos abençoe com a graça do entendimento da leitura da Palavra de Deus. Grande abraço no coração.